Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Gente, como vocês podem perceber, pancinha só cresce, né? Pancinha só cresce. Gente, então vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre globalização e meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre como esse processo de globalização, e é claro que não é ele que dá início a todos os problemas ambientais que nós temos hoje. Esses problemas, eles têm início ainda durante a primeira revolução industrial. É a partir desse momento que realmente a gente tem aí um processo de ruptura da forma como o ser humano lidava com as questões ambientais, e a partir daquele momento a gente passa a se ver até como um ser superior, né, acima do meio ambiente. E ali, a partir da primeira revolução industrial, a gente começa a decidir a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente. E aí, como nós podemos perceber, né, quem sai perdendo aí vai ser, sem dúvida nenhuma, os recursos naturais, o meio ambiente e a natureza. Bem, o que o processo de globalização vai fazer é tornar isso ainda mais intenso, porque, como a gente já conversou, a globalização ela vai fazer com que esses processos comerciais, a forma como a gente compra as coisas, a forma como a gente consome, se torne algo ainda maior, né? A gente consegue ter um consumismo, se é que isso é possível, ainda maior a partir da globalização, porque a partir da globalização a gente passa a ter meios diferentes para comprar, a gente passa a ter estratégias diferentes para comprar, o próprio sistema como um todo, se eu pensar nas grandes áreas de produção, ela se transforma, né? A gente começa a ter outros lugares também que vão ser esses grandes centros produtores, e isso necessita, para você ter grandes centros produtores, você precisa ter também muita gente no mundo inteiro consumindo, e é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Muito bem, turma, vamos por partes então. Primeiro, eu coloquei aqui que uma das consequências da gente ter, claro, todo esse processo capitalista são os grandes impactos ambientais. Só que quando a gente fala desse modelo capitalista, eu nem vou entrar nos aspectos mais tradicionais, a gente conceituais do que é o capitalismo. Eu só vou mostrar para vocês como o que é esse modelo linear, que hoje a gente sabe que ele é um modelo extremamente danoso, e que sim, a gente tem formas de fazer isso de outra maneira, tá? Existe propostas de se fazer um capitalismo que não seja tão selvagem ou tão agressivo assim. O capitalismo linear, gente, ele é muito simples, porque ele vai prever primeiro que você, para fazer qualquer tipo de recurso industrial, a gente precisa primeiramente de matéria-prima. E essa matéria-prima, gente, ela vai vir dos recursos da natureza. E aqui a gente pode pensar nos mais diversos, né? Tanto aqueles que fazem a fábrica mesmo funcionar, como por exemplo água, né? Toda indústria ela vai ter uma porção ali de uso industrial, né? De uso de água, desculpa. Só que você também tem energia, e aí a energia pode vir de fontes diferentes. A gente pode ter energia que vem de termoelétricas, a gente pode ter energia, no caso do Brasil, que vem das hidrelétricas, então a gente usa água novamente. Além desses processos que são usados, esses recursos que são usados no processo industrial, a gente tem aqueles que são a fonte, a matéria-prima para se produzir realmente os produtos. E aí pode ser madeira, pode ser uma série de ligas metálicas, né, recursos minerais, a gente tem o petróleo, a gente tem, enfim, gente, praticamente tudo que se é produzido vem primeiramente desses recursos naturais. Então, quando eu falo dessas matérias-primas, é tanto aquilo que a gente usa diretamente para se produzir o produto, mas também aquilo que você usa como recurso para fazer essa indústria funcionar, tá certo? Você tem a matéria-prima é levada para os mais variados tipos de indústrias, né? A gente tem indústrias ali, vocês sabem que a gente tem indústrias de bens de produção, indústria de bens de consumo não durável e durável. E essas indústrias, gente, algumas delas, ou praticamente 90% delas, causam impacto ambiental, tá? Algumas vão causar muito impacto, outras vão causar menos impacto. Mas na realidade, a gente pode dizer que praticamente todas as empresas, algum tipo de impacto, por menor que seja, elas sempre causam à atmosfera, ou ao solo, ou às águas, ou mesmo quando a gente pensar na poluição visual ou poluição auditiva, tá? Então é praticamente nulo a chance de você ter um processo industrial que não cause algum tipo de impacto. Como eu disse, alguns impactos vão ser muito mais significativos, né? A gente tem aí algumas cadeias de produção, né? Alguns produtos específicos que para serem produzidos, esse processo aqui ele vai ser muito maior, muito mais intenso, muito mais degradante, e talvez outras indústrias sejam menos, mas de qualquer forma toda indústria vai causar impacto.
A indústria, gente, olha só, hein? Ela vai produzir produtos. Parabéns para mim, hein? Agora, por essa vocês não esperavam. A gente vai produzir o mais variado tipo de produtos, desde aquele que a gente realmente precisa para sobreviver, como aqueles que muitas vezes a gente não precisa, né? Como a gente já conversou sobre isso, a gente vai ter hoje em dia uma gama gigante de produtos aí que a gente consome e que não necessariamente faz parte dos produtos de necessidade, né, gente? A gente compra simplesmente porque a gente quer comprar e enfim, é isso, né? Somos seres, muitos de nós, extremamente consumistas. Então, se você tem que ter a produção industrial, e aqui cabe lembrar também que o processo de globalização aumentou esse processo industrial. Como eu falei no início da aula, a globalização ela intensifica esse processo produtivo em vários locais do mundo. A gente pode citar desde China, tigres asiáticos, algumas regiões do planeta que antes já produziam e produzem ainda mais, tá? Então a gente vai ter vários novos polos industriais. Se você tem indústrias produzindo, é claro que a gente tem que ter o quê? Pessoas comprando. Você precisa de alguma forma incentivar esse consumo. Você precisa de alguma forma fazer com que as pessoas realmente queiram comprar tanto aquilo que elas precisam quanto aquilo que elas não precisam. Então a gente vai realmente ativar esse processo de consumismo, né? Esse processo de consumo cada vez maior em nível global. E, gente, se tem consumo, uma vez que a gente consome, compramos alguma coisa, adquirimos alguma coisa, pode passar pouco tempo, pode passar muito tempo, mas isso posteriormente vai se transformar em quê? Resíduo. E resíduo nada mais é do que um nome bonitinho para lixo. Né? Então, posteriormente a esse processo de consumo, a gente vai gerar, sim, muitos resíduos. Gente, resíduo, ele não desaparece. Só porque vocês colocam na lata de lixo, vem alguém e busca esse lixo, não quer dizer que ele vai desaparecer do planeta, tá? Ele ainda faz parte do nosso planeta, ele ainda está presente em algum lugar. Nós temos alguns mecanismos para lidar com grande parte desse lixo, mas a gente sabe que não é todo ele que consegue ser totalmente absorvido, aliás, absorvido não, né? Desaparecer, não vai desaparecer, a gente tem alguns deles que vão parar em oceanos, vão parar nos rios, vão parar de forma inadequada nos solos. Então esses resíduos eles vão estar presentes e vai ter uma hora que o planeta simplesmente não vai dar conta de lidar com esse número gigantesco de resíduos que nós temos. Muito bem, gente. Para ter consumo, nós precisamos ter mecanismos para fazer com que as pessoas comprem. Tá? A gente precisa fazer com que as pessoas de alguma forma comprem. A globalização ela foi muito bem sucedida nesse sentido. Tá? Ela funcionou de maneira exemplar nesse sentido. Porque de fato, gente, nós vamos ter uma série de novos instrumentos para fazer com que todos nós consumamos mais. Então você vai ter todo um processo, por exemplo, de estratégias de marketing. Algumas estratégias são muito antigas, né? A gente já até falou um pouquinho sobre isso. Algumas estratégias de marca existem, gente, há muito tempo, tá? Tem algumas empresas que são excepcionais em fazer isso. O marketing ele vai usar de várias estratégias e a globalização, como ela traz essa coisa das redes sociais, como ela traz essas novas tecnologias, ela facilita ainda mais essas estratégias. E como a gente já conversou, né, quando a gente tem até aquele vídeo, aquele documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes, uma das coisas que as redes sociais faz é ajudar a gente a comprar ainda mais, né, a consumir ainda mais. Então nós vamos ter hoje uma série de novos instrumentos do marketing que vão sim fazer com que a gente consuma muito. Além disso, algumas tecnologias novas também facilitam, né? Um exemplo, gente, é o e-commerce. O que é o e-commerce? Essa possibilidade maravilhosa, eu confesso, gente, eu vou ser sincera, eu vou confessar para vocês, eu compro online, às vezes mais do que eu deveria, tá bom? Tô falando aqui, tô dando um mau exemplo para vocês, eu sei, mas a verdade é que esse e-commerce ele facilita demais a compra, né, gente? A gente tem vários desses aplicativos, vários sites, vários lugares diferentes que a gente pode comprar e alguns, às vezes você compra, demora para chegar? Sim, outros não, às vezes outros chegam lá na casa da gente em uma semana, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa facilidade de você comprar coisas a partir do e-commerce também é uma estratégia nova e também vai ser característica muito grande desse sistema capitalista. Bem, não é só isso, tá, gente? Não é só o marketing, não. São só essas estratégias virtuais ou não virtuais que estão aí para fazer a gente comprar. A gente também tem uma coisinha que as pessoas às vezes esquecem, que é, por exemplo, a questão do acesso, da facilidade ao crédito.
Como assim acesso ao crédito? Meus amores, pensa que algumas décadas atrás, para as pessoas comprarem coisas, ou você comprava à vista, era uma possibilidade, você comprava à vista, ou você até tinha um parcelamento, talvez em 2, 3 vezes. Mas pensa numa população talvez não tão rica para comprar uma geladeira, para comprar um carro que seja, né, para comprar produtos mais caros, essa população não tinha acesso. Então o que você faz? O que você faz para fazer com que o pobre consuma também? Para que as populações menos ricas, né, uma classe média, por exemplo, consiga consumir mais? Você facilita o crédito. E aí você parcela, você permite o acesso ao parcelamento. Então você faz isso com uma diminuição na taxa de juros, você facilita, por exemplo, o acesso ao cartão de crédito, mesmo que de repente as taxas de juros para o cartão de crédito seja muito alta, e tradicionalmente vai ser mesmo, mas você dá um limite para a pessoa que muitas vezes é um limite muito irreal para ela, tipo assim, ela vai conseguir gastar nesse cartão uma quantidade que às vezes ela não recebe em salário, só que ela vai realmente gastar porque está tudo parcelado ali muitas e muitas vezes, né? Às vezes em 10 vezes, 12 vezes, a pessoa não percebe que ela está toda cheia de dívida. Ou realmente, né, o brasileiro ele não tem essa coisa da educação financeira e realmente ele pode sim, ir se afundando nessas várias dívidas, e um monte de boleto, um monte aí de fatura para pagar, e isso é algo que dificulta para o trabalhador, é ruim para a pessoa, mas para o sistema, gente, é maravilhoso. Imagina, você conseguir segurar a pessoa dessa forma, né, ela vai com certeza pagar, e mesmo quando ela não pague, mesmo que ela tenha que depois refinanciar a sua dívida, ou ela vai lá e faz um acordo para pagar menos. Gente, quando a gente fala pagar menos, isso não é necessariamente verdade não, sabe por quê? Porque aí nesse lugarzinho que ela tá pagando, essa coisa que ela tá pagando, esse montante que ela tá fazendo o pagamento, tem muitos juros, ela vai ter juros ali embutido, então quando ela paga menos, dificilmente o banco, por exemplo, vai sair perdendo, tá? Então mesmo quando ela faz esse processo de refinanciamento, ou então ela negocia suas dívidas, gente, banco dificilmente perde, tá? Quem perde tradicionalmente vai ser a classe média e o trabalhador, tá bom? Então você facilita o crédito, ajuda as pessoas a comprarem mais, né, para se enfiar cada vez mais em dívida, para ela realmente se transformar num ser humano que é extremamente consumista, e isso, gente, se transforma em algo que é um padrão de comportamento. Essa coisa da pessoa comprar muitas vezes se transforma sim num padrão de comportamento, né? Numa forma de lidar com os outros seres humanos muito baseada no ter, né? De você comprar as coisas naquilo que você tem no celular mais novo, ou no tênis, ou na roupa, né? Mesmo que sejam produtos que de repente são muito irreais, né, gente? A gente sabe que tem alguns produtos aí que às vezes a gente paga. A gente não, isso eu não faço, hein, gente? Vocês não podem me falar, não. Mas tem gente que sim paga fortunas por um tênis, paga fortuna por algumas peças de roupas para aparecer, para tirar uma foto, para ir num lugar. E realmente vai ter muita gente que vai falar assim, nossa, olha, ele está vestindo aquilo, que coisa maravilhosa. Realmente vai dar valor àquilo que a pessoa tem. Meio triste, eu acho, viu? Um pouco triste, não só da parte da pessoa que compra, às vezes sem ter condições de pagar aquilo, mas só porque ela quer, né, mostrar uma coisa que ela não é, como também aquela outra pessoa que valoriza, né, esse tipo de coisa em outro ser humano e não as outras características que são mais importantes. Bem, isso significa, ó, esse modelo aqui, esse processo cada vez mais pega, se você produz mais, você precisa de mais matéria-prima, se você produz mais, você precisa de mais consumo, você consome mais, você vai causar muito mais resíduo. Esse modelo linear de produção, gente, isso sem dúvida nenhuma está causando um esgotamento para o nosso planeta, ele simplesmente não vai dar conta. Nós já estamos numa população de 7 bilhões de pessoas. Essa população de 7 bilhões de pessoas, todas elas consomem dessa maneira aqui? Não, claro que não. A gente vai ter, na verdade, esse grande consumismo, não é nem nós, viu, gente, brasileiros que fazemos, não. Esse grande consumismo quem faz vai ser principalmente populações de países ricos, desenvolvidos de verdade, né? Não o brasileiro que acha que é rico e não é rico, é pobre mesmo, tá bom? Só que esse modelo, gente, ele vai sim causar um esgotamento, um problema sério. A gente está percebendo que no mundo inteiro você está tendo uma série de problemas ambientais que são irreversíveis, uma série de problemas de esgotamento dos recursos naturais que são irreversíveis, tá? Que não tem muito mais como a gente voltar atrás em alguns processos. E isso vai causar sim uma pressão cada vez maior. Isso significa que esse modelo que nós temos, ele precisa ser alterado, ele precisa mudar, tá? Bom, esse modelo, ele causa o quê?
extrema poluição, e aí, gente, quando eu falo em poluição, são vários tipos diferentes de poluições. A gente tem poluição atmosférica, a gente tem poluição das águas, a gente tem poluição dos solos, e essa poluição ela vai causar uma série de problemas que a gente vai discutir isso aqui, tá? Eu pus uma listinha aqui e a gente vai discutir, não hoje, mas lá na frente a gente vai discutir essa listinha. E a gente tem essa questão do esgotamento de certos recursos. Gente, recurso natural, alguns deles são renováveis, ou seja, alguns deles vão durar provavelmente até durar a humanidade, quer dizer, a humanidade vai durar até esses recursos durarem. Sim, a água, a energia solar, os ventos, tá? Tem alguns recursos que são sim renováveis. Agora, muitos não são. Tá? Muitos recursos vão ser não renováveis e quando eu falo não renovável significa que até o tempo desses recursos se refazerem no processo natural demora milhares e milhares de anos e não vai dar tempo da gente, ser humano, ter de volta. Tá? Se eu pensar em processo de produção do petróleo, por exemplo, ou de, sei lá, ferro, manganês, né, recursos minerais, isso demora milhares de anos no seu processo de formação, então por isso que a gente classifica como sendo não renovável. Bom, a poluição, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. A poluição, como eu falei, tem vários tipos diferentes e esses vários tipos diferentes de poluição vão gerar no planeta uma série de grandes impactos. Esses impactos, alguns deles podem ser reversíveis, sim, alguns deles a gente ainda tem uma maneira de salvar, de voltar atrás, outros talvez nem tanto, tá? Outros em alguns lugares vão ser bem mais problemáticos. Eu tenho como problema da poluição, primeiro, resíduo, a gente já falou sobre isso, tá? Resíduo é lixo e a gente tem que ter uma maneira de lidar com esse lixo. Nós já temos atualmente alguns processos que eliminam grande parte do problema, não digo eliminar totalmente, mas que amenizam. A gente tem, por exemplo, os aterros sanitários, você tem alguns lugares, a incineração. Vai depender muito do tipo de recurso, né? Alguns recursos podem ser incinerados, outros não podem. E a gente tem, gente, os R's da vida. O que são os R's? Reutilizar, refazer. Refazer acho que não é um R não, professora. Tem outro. Mas entre esses vários R's, hoje em dia a gente tem 7, tá, gente? Por isso que eu às vezes não lembro de todos. Mas um deles, por exemplo, é a reciclagem. A reciclagem é uma possibilidade de você pegar esse produto e voltar ele nesse processo de produção, tá? Você voltar ele, talvez transformá-lo ou em um outro produto ou numa matéria-prima novamente para ser reaproveitado pelo sistema. Então a reciclagem é uma possibilidade. Não são todos os resíduos que podem ser reciclados, a gente tem que falar isso, tá? Tem muitos tipos diferentes de resíduos que não tem como você reciclar e aí ele vai ter que ser descartado mesmo de alguma forma, mas muitos podem, tá? Muitos podem. Bom, a gente tem a questão do efeito estufa. Efeito estufa, gente, em larga escala, né, em escala global, pode causar sim mudanças climáticas. Eu estou falando pode, mas na verdade eu estou sendo bem boazinha, porque não é que pode, é que já está causando, tá, gente? A gente tem aí praticamente 90% de todos os cientistas climáticos do planeta falando exatamente a mesma coisa. O clima do nosso planeta está mudando. Ai, professora, mas o clima do nosso planeta sempre mudou, a gente sempre teve processos de mudanças, só que isso vai acontecer no tempo da natureza, em milhares e milhares de anos. É verdade, tá? Realmente nosso planeta, ele passa por transformações climáticas, a gente já teve eras do gelo, a gente já teve eras extremamente quentes, só que, gente, isso acontecia por processos naturais e isso acontecia num ritmo extremamente lento, tá? Para você ter uma mudança climática de uma era glacial para uma era de aquecimento, isso passava muitos milhares de anos. Bom, acontece que nós, desde a nossa Revolução Industrial, primeira, lá, né, 1790, 1800, vamos colocar, desde aí, gente, nós estamos jogando uma quantidade absurda de uma série de elementos na atmosfera, entre eles os gases do efeito estufa, né, como por exemplo o metano, como por exemplo o CO2. Quando a gente joga isso, a gente está assim alterando em níveis locais o clima. Só que essas mudanças locais, gente, se todo o planeta passa por mudanças locais, isso pode sim vir a alterar o clima global. Tem um cientista, um cara, nem sei se eu posso chamar exatamente de cientista, mas tem um cara aqui no Brasil que ele ficou famosinho dizendo que não existe mudança climática, que não existe aquecimento global, e inclusive ele argumenta que só a temperatura não é suficiente para a gente dizer
que você está tendo uma alteração no clima global, que a temperatura é um dos fatores do clima, que você tem também pressão atmosférica, radiação, ele tem razão, gente. Só que vários outros modelos indicam que não é só a temperatura que está mudando não, tá, gente? Nós estamos mudando também regimes de chuva, tem algumas regiões então que estão ficando mais secas, outras estão passando por períodos de inundações, que isso a gente nunca conseguiu perceber, tá? Isso estudando o clima do passado, a gente nunca conseguiu perceber o paleoclima, isso nunca existiu, né? Essas mudanças assim de alterações hídricas tão grandes, de forma tão intensa e em tão pouco período de tempo. Então sim, tá? Mudanças climáticas nós estamos tendo sim. E isso é um efeito, né? Isso é uma consequência, desculpa, do efeito estufa e dessa grande quantidade de gases poluentes que a gente joga na atmosfera. Tem como mudar? Tem. Tem ainda como amenizar, como a gente reverter esse processo. Bom, a gente tem desertificação, que é você transformar alguns lugares com uma tendência mais seca a se transformarem em praticamente desertos. A gente tem perda de solos. Perda de solo, gente, é algo que a gente praticamente não fala tanto, mas é muito importante a questão dos solos. Porque se você não tem solo agricultável, você não tem alimentos, tá? Então solo, essa questão de você perder o solo, porque de repente está chovendo mais, ou porque você causou desmatamento numa área, e aí esse solo ele é levado embora pela erosão, ou você usa muito tipo de produtos químicos nesse solo, ele vai ficando ou mais salino, ou então, enfim, pode ficar, tem um processo que a gente chama de lixiviação, que é uma lavagem do solo. Então você pode ter essa perda desse solo agricultável. Se não tem solo agricultável, não tem agricultura e não tem alimento, tá bom? Comprometimento da biodiversidade, desmatamento, poluição de recursos hídricos. Na verdade, gente, essa listinha aqui ela pode aumentar bem mais, tá bom? Eu coloquei apenas alguns aqui só para a gente ter uma ideia da dimensão que esse processo, que esse modelo capitalista atual causa sobre o meio ambiente, sobre o nosso planeta. Alguns já vão indicar que o nosso planeta ele já passou num ponto crítico, tá? Que a gente teria um tempo crítico ali de retorno, tipo um ponto de retorno mesmo, e que a gente já teria passado por esse ponto. Eu sinceramente espero que não, até por conta do Pedro também, por conta de vocês, por minha causa e por causa do meu filhinho que está vindo, mas infelizmente alguns apontam que sim, tá bom? Realmente é algo muito preocupante. Eu falei que tem solução, a solução é, em vez de a gente ter esse capitalismo linear, alguns estão apostando numa economia chamada de circular, e a diferença é que você não descarta os resíduos completamente, você tenta fazer um processo de reciclagem. Na verdade, mesmo nesse processo aqui de indústria, né, você tem uma indústria talvez mais sustentável, mais responsável, uma indústria mais preocupada com o tipo de recurso que usa, com a quantidade desses recursos e até mesmo com o tipo de material que se usa, de repente embalagens que sejam mais sustentáveis, embalagens que sejam biodegradáveis. Então você já está utilizando materiais que depois de serem consumidos podem ser reciclados em sua grande maioria e voltar como matéria-prima e voltar a ser utilizado pela indústria. Então por isso que a gente chama de economia circular, tá? A gente tem alguns indícios de algumas indústrias que estão nesse caminho? Sim, mas ainda estamos longe do ideal, mas longe assim, ó, milhares e milhares de quilômetros. A gente precisa melhorar muito ainda para chegar nesse tipo de economia. Eu aposto, gente, que vai ter um período, vai ter um momento que não vai ter jeito. Tá? Vai ter um momento em que esses problemas aqui vão ser tão intensos, tão grandes, tão presentes, que a gente não vai ter outra solução e que essa, talvez, economia circular, ela seja a única aposta possível, tá? Claro, a gente também tem uma diminuição desse consumo enorme, gigantesco, passar a consumir realmente coisas que a gente precisa, passar a pensar melhor naquilo que a gente compra, se é necessário, se não é necessário, né? Então, talvez mudar, inclusive, não só a indústria em si, o modelo capitalista, mas a nossa própria forma de pensar, a nossa própria forma de consumir as coisas. Talvez lá na frente tenha que ser repensado. Ah, talvez? Talvez? Não, com certeza. Tá bom? Amores, muito obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre alguns eventos históricos que nós tivemos, que algumas grandes conferências, alguns grandes congressos que falam sobre o meio ambiente, que mudaram um pouquinho essa forma de ver o meio ambiente, que criaram sim alguns paradigmas novos que a gente tem que discutir, tá bom? Gente, beijo para vocês. Boa semana e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!